marchamos sim, o seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou.
amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura 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 pra sempre. Teu amor, teu amor, teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor, teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Obrigado, Jesus. Teu amor dura
pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar o meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Eu não temerei, não vou fugir, vou aceitar. Eis-me aqui, me amas assim. Tua
o que é melhor. Vem governar o meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Senhor, o nosso coração ao teu. Molda o nosso coração ao teu, Senhor. Ao teu, ao teu. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? O Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem livrado, e tenho certeza que o Senhor tem abençoado grandemente a vida de cada um. E estou passando aqui, irmãos, para dizer a vocês que neste momento de dificuldades, esse momento tão difícil que o mundo está vivendo, não é somente nós, não é somente os brasileiros, mas é o mundo está vivendo um momento muito difícil. Mas mesmo assim nós contamos com os dízimos e ofertas de vocês. A obra do Senhor necessita, pessoas necessitam. A gente vive falando aqui que se você precisar de algo, nos comunique. O Senhor vai operar, nós vamos ajudá-los, pois esse é o objetivo da igreja, né? Mas a igreja também precisa. Temos reformando, temos aluguel para pagar, temos multa para pagar, temos compromissos a serem cumpridos. Então dependemos desses dízimos, dessas ofertas, dependemos de vocês, dependemos da dedicação de vocês. A palavra do Senhor diz com clareza: trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na sua casa. E ele ainda diz que ele repreenderá o devorador na vida de cada um de vocês. Então, irmãos, conto com cada um de vocês, amo vocês e em breve estaremos todos juntos em nome de Jesus. Boa noite. Hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito de um texto bíblico que está no capítulo 7 de Lucas, do versículo 36 ao 50, e fala a respeito da adoração da mulher pecadora. Então, eu vou começar lendo o texto e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito de alguns pontos que eu pontuei aí para a gente observar, tá bom? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e inclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu,
certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois as enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia bem quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então a gente vai analisar alguns pontos desse texto bíblico e com foco na adoração dessa mulher, né? O que ela fez para poder demonstrar aí a sua adoração a Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente vai definir um pouquinho aqui o que significa adorar, né? Adorar significa ter veneração por alguém ou por algo, ter grande apreço, reverenciar, amar de modo intenso e honrar. Então, na verdade, a adoração é o que Deus espera receber de nós, né? Que o recebemos. E a adoração, ela não está atrelada ao nosso estado de espírito, né? Eu tô feliz, vou adorar. Na verdade, a adoração é algo que Deus espera receber de nós em todo momento, seja no momento de alegria, no momento de tristeza, de perda, de ganho, enfim. Então, principalmente nas guerras, né? Quando a gente está em guerra, é difícil adorar. Mas como adorar a Deus? A Bíblia nos orienta que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a melhor maneira de adorar a Deus é essa, em espírito e em verdade. E a adoração, ela tem a ver com prostração, né? Essa mulher que entrou lá na casa do Simão, porque sabia que Jesus estava lá e queria adorá-lo, ela imediatamente se prostrou para adorá-lo. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 99, no versículo 5, que diz assim: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Então, a adoração, ela está ligada à prostração também. E quando eu digo prostração, não necessariamente, né, uma prostração de estar de joelhos. Você pode estar prostrado a Deus sem estar de joelhos, né? O seu coração está prostrado, o seu coração está derramado. Porque às vezes a pessoa está de joelho, mas o coração dela, na verdade, não está totalmente prostrado a Deus. Então, a posição física diz muita coisa, mas não diz tudo. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Deus procura adoradores e não somente adoração. Sabe por quê? Porque a adoração, ele já recebe dos anjos, né? O tempo todo, incessantemente, eles dizem santo, santo, santo.
E, na verdade, eles foram criados para isso. Embora Deus espere que nós sejamos adoradores, nós temos a opção de adorá-lo ou não, né? Nós temos esse poder de escolha. Eu acho que essa nossa adoração talvez seja muito mais significativa para Deus do que até a dos próprios anjos, né? Porque os anjos foram criados para isso, para adorá-lo. E nós temos a opção de escolher adorar ou não adorar o nosso Criador. Eu vou falar um pouquinho a respeito de alguns exemplos, né, de pessoas que adoraram a Deus de alguma forma, porque existem várias formas de adorar. Na verdade, a nossa vida, né, tem que ter esse estilo de adorador. E a nossa adoração, ela vai ser refletida em tudo que nós fazemos, né? Através daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, com tudo isso a gente pode adorar a Deus. Então eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas citadas na Bíblia que adoraram a Deus de alguma forma. Bom, vou começar falando de Jó, né? Todo mundo acho que conhece a história de Jó, é uma história muito conhecida e, na verdade, Jó realmente é um exemplo de adorador, seja no tempo da fartura, né? Como no tempo da tristeza. Jó, a Bíblia nos mostra que ele adorou a Deus em todo o tempo, né? Antes dele perder tudo, né? Ele era um homem muito rico, muito abastado, e ele adorava a Deus, oferecia sacrifícios a Deus, inclusive pelo pecado dos filhos. E depois, né? Como que passou um tsunami na vida de Jó, e eram só más notícias chegando, né? Em pouco tempo, Jó ficou sem nada e continuou adorando. Então, Jó realmente mostrou que era um verdadeiro adorador, porque ele não dependeu das circunstâncias para adorar a Deus, mas ele adorou a Deus em todas elas. Também anotei aqui aqueles magos, né? Que foram levar presentes para Jesus, que seguiram a estrela. E quando Jesus nasceu, seguiram a estrela e foram até Jesus para levar presentes para eles. E esses magos, a Bíblia fala que eles saíram do Oriente e foram até Belém, onde estava Jesus, seguindo a estrela, e entregaram seus presentes a Jesus. E eu imagino que não deve ter sido nada fácil para eles realizarem essa adoração. Então, eles adoraram a Deus com o quê? Com esses presentes. E imagina, eles viajaram muitos quilômetros de camelo, né? Imagino que não seja nada confortável, nunca andei de camelo, mas imagino que não seja muito confortável, né? Então, eles adoraram a Deus dessa forma. Josafá teve vitória na batalha enquanto ele adorava a Deus. Ele e o povo, né? Colocou o povo para adorar também, para louvar a Deus. E enquanto eles louvavam a Deus, o inimigo foi derrotado. Então, imagino que não foi nada fácil também para Josafá, né? Propor um tipo de adoração assim, em meio à batalha, em meio à guerra. Porque quando a gente está em guerra, a gente só pensa numa coisa, né? Que é se defender e sobreviver. Só que muitas vezes, né, a nossa adoração pode fazer toda a diferença nessa guerra e nos dar a vitória. Foi o que aconteceu com ele. Outro exemplo que eu acho tremendo também é o exemplo de Paulo e Silas, que estavam presos e, na verdade, não cometeram delito algum. Estavam presos simplesmente por amar a Jesus e pregar o evangelho, né? Pregar o amor de Jesus. E estavam lá presos e eles começaram a adorar a Deus com louvor, né? E enquanto eles adoravam, as cadeias foram quebradas e eles foram soltos, foram libertos. Então essa também é uma forma de adorar a Deus. Noé adorou ao Senhor quando ele saiu da arca, né? Não sei se vocês lembram do texto. Depois de todos os dias lá que ele ficou, né, dos
Porque assim, né, choveu por 40 dias e 40 noites, depois Noé ainda ficou muito tempo na arca, quando parou de chover e quando as águas começaram a baixar. E depois de 150 dias, então, Noé saiu da arca, né? Tinha terra seca, ele pôde sair com a sua família e ele ergueu um altar ao Senhor e o adorou, né? Ele sacrificou ali. Então, foi uma forma que ele encontrou de adorar a Deus e agradecer por todo aquele tempo. E eu imagino que não foi nada fácil para Noé, né? Ficar tanto tempo assim dentro de uma arca, com a sua família, com seus animais, só vendo água por todos os lados e realmente dependendo somente da fé, né? Da confiança que ele tinha em Deus. E confinado, né? E ele assim, ainda assim conseguiu adorar. E hoje a gente está aí, né, entre aspas, confinado por conta da pandemia, né? Não tanto quanto Noé, mas que a gente dá umas saídas também. Mas mesmo assim, nem sempre a gente consegue adorar, né? Às vezes a gente encontra ainda motivos para reclamar e ao invés de agradecer a Deus porque Ele tem nos livrado dessa enfermidade que está aí assolando a vida de tantas pessoas. Às vezes não porque contrai o vírus, mas porque perde o emprego, fica numa situação difícil. Então é hora da gente pensar um pouquinho, né? E adorar a Deus mesmo nos momentos que não são tão favoráveis, né? A gente poder adorar a Deus e ser grato. Um outro exemplo que eu quero trazer também é da viúva pobre, aquela que ofertou 2 moedinhas, as suas únicas 2 moedinhas, né? E que Jesus falou que ela deu mais que todos ali. Então, essa foi uma forma de adorar também, que essa viúva encontrou. Ela adorou a Deus não com o resto, ela adorou a Deus com o melhor, com o único que ela tinha, ou melhor, com tudo que ela tinha. Então, essa adoração realmente subiu muito agradável a Deus. Bom, como eu disse, a viúva, ela adorou não com o que estava sobrando, então ela deu tudo, né? Então, realmente, Deus, ele não tá nem aí com as nossas sobras, ele quer o nosso melhor, ele quer o nosso tudo, a nossa entrega, né? E, ou seja, aquilo que realmente tem valor pra gente. Abraão também é um exemplo de uma adoração muito relevante, né? Porque quando Deus pediu seu filho Isaque, aquele filho da promessa que ele esperou por tantos anos, ele, claro, deve ter ficado chocado com esse pedido, mas ele não titubeou. Ele foi e atendeu ao pedido que Deus fez, né? E se dispôs a oferecer o próprio filho em sacrifício, conforme Deus havia solicitado para ele. Então, eu penso que Abraão, ele adorou a Deus com o seu melhor nesse momento, né? E também adorou a Deus com a sua obediência. Ele não pensou 2 vezes, ele obedeceu e pronto, né? Então, a obediência também é uma forma de adorar a Deus. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu me sujeito, né? Eu reconheço o senhorio de Deus. Eu reconheço Ele como Senhor da minha vida. E me sujeito à vontade dEle, independentemente se é a minha vontade ou não. Então, isso é uma forma de adorar a Deus, a obediência a Ele e a sua palavra. Então, o que aconteceu por conta dessa atitude de obediência de Abraão? Ele agradou tanto o coração de Deus que Deus interrompeu o sacrifício. Porque, na verdade, Deus não queria tomar o filho dele. Deus queria mesmo, era a adoração dele com a obediência dele. Então, como diz na própria palavra, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, não adianta ter uma vida de sacrifício se não tem obediência. A obediência está em primeiro lugar. É realmente uma forma poderosa de agradar a Deus, de adorar a Deus, é a nossa obediência a Ele. Bom, Deus quer o melhor de nós, seja lá o que temos para oferecer, Ele quer o melhor. Ele quer algo que nos custe caro. E quando eu falo caro, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor, né? Então, como eu disse, Deus não quer as nossas sobras, Deus quer o nosso melhor, né?
E não é fácil ser um adorador, mas, como diz o pastor Jamê, Deus não nos chama para coisas fáceis, Ele nos chama para as coisas certas. E as coisas certas nos custam, né? Mas é o que agrada a Deus. A religião, ela pode nos aproximar de Deus. Por exemplo, o fariseu, ele era um homem religioso, né? E ele estava lá, ao lado de Jesus. Ele convidou Jesus para ir na casa dele. Só que ele não estava reconhecendo a natureza de Jesus, na verdade. Então, quantos, né, frequentam reuniões para prestar culto a Deus e ficam indiferentes à presença dele, não reconhecem a presença dele? Por outro lado, os que percebem o que fazem, como a pecadora, né, que foi chamada de pecadora, mas foi a verdadeira adoradora ali, que chamou a atenção do Senhor, foi aquela mulher. Porque, na verdade, o religioso estava lá, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Filho de Deus, só que ele não o adorou. E aquela mulher, chamada de pecadora, né, realmente se humilhou e adorou a Deus. E não era uma religiosa. O fariseu Simão, ele recebeu Jesus em sua casa, mas ele ficou indiferente. Só ele mesmo foi quem perdeu com isso. Porque assim, quando a gente deixa de perceber a presença de Deus, é a gente que está perdendo. Porque Deus não vai se abalar com isso, na verdade. Porque ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. A gente reconhecendo ou não o poder dele, a presença dele, a majestade dele, a glória dele, ele continua sendo Deus. O que nós sentimos e pensamos não abalam a identidade de Deus. Ele é Deus, ele é inabalável. Então, enquanto o fariseu estava lá, indiferente com a presença de Deus, aquela mulher, quando soube que Jesus estava lá, ela não pensou duas vezes. Ela se dirigiu para lá e ela não foi de mãos vazias. Ela levou um presente para Jesus. Ela levou um vaso de alabastro com perfume, com unguento. E eu acho até engraçado, né? Porque não faz muito tempo, né, que eu aprendi uma coisa, que alabastro não é o conteúdo do vaso. Na verdade, o alabastro é o material do vaso, né? Então, um vaso era um tipo de cerâmica da época, né? E eu passei anos da minha vida achando que alabastro era o tipo do perfume que estava dentro do vaso, né? Então, porque fala vaso de alabastro, né? Então eu achava, mas não, na verdade, alabastro é o material usado para confeccionar o vaso que estava lá guardando o perfume. Então ela levou esse vaso de alabastro, né, para oferecer para Jesus. E ela o buscou de todo o coração. E ela fez isso em sinal da adoração dela. E na verdade, ela acho que até imaginava que ia ser julgada pelos religiosos, né, mas ela não se importou com isso. A sua adoração foi genuína. Ela não estava nem aí o que as pessoas estavam pensando dela. Então, ela ofereceu o melhor dela, ela ofereceu algo de dentro dela, primeiro, né? As lágrimas dela saíram de dentro dela. Então, ela ofereceu algo de dentro de si e depois ela jogou o perfume, né? Que era algo externo. Então, ela ofereceu o melhor de si. Então, a adoração dela incomodou os presentes, né? Todos aqueles que estavam ali ficaram incomodados. E o que aconteceu? Agradou o coração de Deus, de Jesus, né? Apesar de ter incomodado aquelas pessoas, Jesus se agradou muito daquela adoração. E a mulher quebrou aquele vaso, deixou aquele perfume sair. E eu entendo, eu fiz uma analogia, né, que esse vaso pudesse representar aqui a própria vida daquela mulher, né? Porque assim, esse vaso de alabastro, na verdade, ele era como que algo fechado, né? Que tinha um gargalo mais estreito
e quando ele fosse usado, ele teria que ser quebrado, aquilo ali, para poder sair o que estava lá dentro. Então eu fiz uma comparação com a própria vida da mulher, né? Ela sendo esse vaso, né? Porque a Bíblia inclusive fala que nós somos vasos, né? Não feitos por mãos de homens, mas feitos pelo próprio Deus, e somos a sua habitação. Então, na verdade, ela quebrou aquele vaso, ela se quebrou ali naquele momento, ela se despojou de tudo, da reputação, não estava nem aí. O que ela queria mais era se derramar aos pés de Jesus. Na verdade, as pessoas, naquela época, tinham o costume, né, de quando recebesse em casa, ungir a cabeça da pessoa. E, na verdade, ela ungiu o quê? Ela ungiu os pés de Jesus, em total sinal de humildade, né? Então, ela se derramou ali, derramou as suas lágrimas, jogou aquele perfume e secou com os cabelos. Então, aquela mulher fez algo assim inusitado, fez algo extravagante. Ninguém nunca tinha visto aquilo, talvez nem o próprio Jesus. Só sei de uma coisa, a adoração dela agradou Jesus. Então, o que acontece? O Simão, na verdade, ele conhecia Jesus pelo que os outros diziam, que as pessoas diziam, ele é um profeta, então o Simão ele é um profeta, né? É o que ele sabia a respeito de Jesus. Só que quando a mulher dita pecadora adorou Jesus dessa forma, ele questionou até mesmo a identidade de Jesus, porque ele pensou assim, né? Bom, ele não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta, ele saberia muito bem quem é a pessoa, quem é essa mulher aí, essa pecadora que está tocando nele. Então, ele não é profeta coisa nenhuma, não. E essa pecadora, ele saberia que, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria ela nem encostar nele. Bom, aí, seguimos aqui. Jesus, ele continua até hoje, né? Quebrando os protocolos. Porque Jesus sabia o que Simão estava pensando, né? Ele sabia que Simão fez mau juízo dele, né? Até duvidou que ele fosse profeta, mas ele fez mau juízo daquela mulher também, que poderia até ser uma pecadora, realmente, talvez uma prostituta, né? Mas Jesus se incomodou muito com esse juízo que Simão fez, né? Então ele disse, vocês devem lembrar lá do texto, né? Que ele falou, que ele contou aquela história para que o Simão pudesse se enquadrar, né? Que ele disse assim, enquanto que os religiosos não tinham sequer cumprido os hábitos da hospitalidade, né? Então o Simão, ele estava julgando aquela mulher, mas ele convidou Jesus para ir na casa dele e ele não tinha sequer cumprido os hábitos de hospitalidade daquela época. E quais eram esses hábitos? Quando a pessoa chegava na casa, né, de alguém, ela recebia água para poder oferecer, ela oferecia água para aquela pessoa poder lavar seus pés. Ela ungia a cabeça dessa pessoa com óleo e ela dava um beijo no rosto dessa pessoa. E o Simão não fez nada disso. Então, o Simão, ele estava julgando aquela mulher e foi o que Jesus falou para ele, né? Você me convidou e você não me recebeu na sua casa e você não fez nada disso. E essa mulher me recebeu dessa forma, né? Então eu imagino como é que Simão se sentiu nesse momento, né? Bem, continuando aqui. Todo aquele que se lança aos pés de Jesus e o adora em espírito e em verdade não passa despercebido. Tem sua identidade firmada e a opinião dos outros não tem mais importância. Então aquela mulher sabia que ela não era, que para Jesus ela não era aquilo que os outros estavam pensando. Então, em Jesus ela teve a sua identidade firmada, porque na verdade ela queria ser o quê? Adoradora naquele momento. Ela não estava se importando com o que os outros estavam dizendo a respeito dela. Então, esse deve ser o posicionamento de um adorador. Realmente ter a sua identidade firmada em Jesus e adorar Jesus com tudo que é, com tudo que tem, sem se importar com o que os outros vão dizer.
Bom, quando Jesus despede a mulher, ele diz o quê? Vai, a tua fé te salvou. E eu quero dizer para você, quando Jesus te chama e diz assim, vai, vai, porque ele vai te capacitar, né? Então ele está dizendo para ela, vai, confia, né? Então quando Jesus te diz, vai, vai e confia no que ele vai fazer na tua vida. Jesus mudou a identidade daquela mulher, você percebeu? Ela entrou como uma pecadora aos olhos de todos ali. E ela saiu como? O que ele disse para ela? Vai, a tua fé te salvou. Então ela entrou pecadora e saiu salva. Foi isso que Jesus falou para ela. Adoração e avivamento caminham lado a lado. A adoração atrai a presença de Deus e, consequentemente, o avivamento, porque o avivamento tem tudo a ver com a presença de Deus, não é? E o avivamento leva a quê? Leva à transformação. Aquela mulher teve sua vida transformada a partir daquele encontro com Jesus, né? Então eu entendo que o coração dela foi despertado a ter essa atitude de adoração, essa adoração tão intensa, né? Porque ela teve um despertamento. Eu creio que o Espírito Santo tocou o coração daquela mulher e a levou a ter essa atitude. E essa atitude de adoração trouxe para ela o quê? Aquela presença de Deus, aquela presença de Jesus que transformou a vida daquela mulher. Que a partir daquele momento, com certeza, ela não foi mais a mesma. Não foi o que aconteceu com o Simão, porque o Simão convidou Jesus para ir na casa dele e mesmo assim não o adorou, né? O tratou de uma forma indiferente. Então, quantos convidam Jesus para entrar no seu coração, mas não se tornam adoradores? Jesus apenas passa a ser mais um na vida dessa pessoa. E não é isso que Jesus quer. Ele quer um lugar de destaque na nossa vida, ele quer ser prioridade na nossa vida, ele quer ser aquele para quem a gente vai viver e vai servir e vai entregar tudo que tem e tudo que é, né? Então é isso que Jesus espera da gente. Muitos também convidam Jesus para fazer parte de suas vidas, mas a gente não sabe qual é a real motivação. Por que será que Simão convidou Jesus para ir na casa dele, se ele nem recebeu Jesus direito? Qual seria a motivação real dele? Qual é a motivação real de hoje em dia as pessoas convidarem Jesus para fazer parte das suas vidas, de entregar seus corações para Jesus? Qual é a real motivação? Será que é um interesse numa prosperidade material, em uma cura? Qual será? Ou será que é o real, é o verdadeiro motivo que deve estar ardendo no nosso coração, que é andar com Jesus, é ser amigo de Jesus, é ser salvo por Jesus? Essa é a nossa real motivação, que deve arder no nosso coração. E é por isso que a gente tem que viver, é para isso que a gente tem que viver, e é por isso que a gente tem que adorar ao Senhor, né? E eu volto a dizer, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Jesus olhar para nós hoje, será que Ele vai nos considerar verdadeiros adoradores? Eu espero que nós possamos dizer para Ele, Senhor, eis-nos aqui, nós somos os teus verdadeiros adoradores. Nós queremos te adorar, Senhor. E eu quero orar agora com vocês, para que o Espírito Santo nos ensine a sermos verdadeiros adoradores, porque talvez a gente não saiba como adorar. Talvez a gente nunca conseguiu ser um adorador de verdade. Não sei, né? Mas talvez a gente possa perguntar para Deus, inclusive, Senhor, como é que o Senhor quer que eu te adore? Né? O que o Senhor quer de mim? Né? O que eu tenho para oferecer é a minha vida, mas o que mais eu posso te oferecer em sinal de adoração? Talvez a gente possa perguntar isso para Ele, mas na verdade o Senhor quer que nós nos derramemos na presença dEle, que nós o adoremos em espírito e em verdade e com a nossa vida toda,
né? Com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, com os nossos dons, com os nossos talentos, porque na verdade não é nosso, veio dele, para a glória dele. Amém? Então eu quero te convidar a orar nesse momento e que o Senhor possa realmente olhar para nós e achar em nós verdadeiros adoradores. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, Pai. E nós queremos mesmo aprender contigo a sermos esses adoradores que possam realmente agradar teu coração, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos capacitando para que nós consigamos te adorar, Deus, com a adoração que o Senhor merece de nós, Pai. Nos ajuda a realmente entregar nossas vidas, derramar nossas vidas nos teus pés, Senhor. E que nós possamos realmente alegrar teu coração, Pai, com tudo que temos e que somos, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa e abençoada por Deus e que possamos nos exercitar em adoração. Amém? Um abraço.